Olá! Hoje falaremos sobre as pelagens e suas particularidades. Vamos começar com esse belíssimo vídeo produzido pelo Beto Falcão, que mostra uma cavalgada com manga largas, que foi realizada na Serra da Canastra. A espécie equina é apaixonante por diversas razões. Acredito que as pelagens sejam uma delas. O padrão racial estabelece que são aceitas na manga larga todas as pelagens, exceto a albina, as apalusas e a pelagem persa. Entre os criadores, a predileção é bastante variada, dando espaço à grande diversidade. Gostaria de aproveitar aqui para agradecer a todos os fotógrafos e criadores pelos belos materiais produzidos, dos quais temos utilizado para a ilustração desses programas. Para quem tiver um maior interesse nesse tema, aí estão 3 boas fontes de consulta. As pelagens, segundo a herança genética, podem ser divididas em 4 diferentes grupos, de acordo com o padrão de distribuição das cores dos pelos. As pelagens básicas fazem parte do grupo das simples e uniforme. Nelas, os animais possuem todas as suas regiões com a mesma tonalidade de pelo, como é o caso da pelagem alazã, da preta e, teoricamente, a branca, que, devido à letalidade do gene W ou White, é considerada extinta. As simples e uniforme com extremidades pretas são representadas pelas pelagens castanha e baia, enquanto as pelagens compostas são representadas pelas pelagens tordilha, rosilha e lobuna. E as pelagens pampa, oveira e apalusa compõem o grupo das pelagens conjugadas. Vamos começar falando das pelagens simples e uniforme, que são as pelagens básicas, e inicialmente pela alazã, que é a predominante hoje na raça manga larga. A pelagem alazã é caracterizada por pelos de tonalidade avermelhada. Esses pelos estão por todo o animal e podem ter variações de tonalidades. A alazã amarelha, também chamada de palomina, é uma dessas variações, onde um gene diluidor clareia a coloração dos pelos da pelagem alazã. Podemos ter tonalidades intermediárias até aquelas bem mais escuras, como as chamadas de alazã tostada. Ainda no grupo da simples uniforme está a pelagem preta, que também é uma pelagem base. Sendo ela também uma pelagem muito admirada pelos criadores, podendo ter também variações de tonalidades. No manga larga, há o julgamento dos animais na categoria preta ou zaina, que é uma denominação dada a um castanho bastante escuro que se confunde muito com a pelagem preta. Já o grupo das pelagens simples uniforme com extremidades pretas deriva do efeito do gene agouti sobre animais originalmente pretos e são compostos pelas pelagens castanha e baia. Observem que na castanha, a cabeça, pescoço e tronco têm pelos de tonalidade avermelhadas. E da base preta da crineira, cauda e extremidade dos membros ficam mantidos.
Há também nessa pelagem variação de tonalidades, mais claras até outras bem escuras. Já a pelagem baia deriva da castanha, que recebeu ainda um ou dois genes do tipo D, diluidor, clareador, que passam os pelos que seriam da cor avermelhada para ficarem de tonalidade amarelada, preservando então as extremidades da base preta. Já as pelagens compostas, resultantes de diferentes genes, promovem a interpolação de pelos de coloração diferentes, sendo representadas pela tordilha, a mais frequente, rosilha e lobuna, ambas mais raras. A tordilha deriva do gene Gray, que é caracterizada por pelos brancos que se interpolam aos demais, sendo importante frisar que esses animais possuem a pele pigmentada. Além da variação das tonalidades, uma característica dessa pelagem é o clareamento progressivo, ou seja, os animais, potros e potras, nascem mais escuros, com poucos pelos brancos, que aos poucos vão crescendo em proporção até dominarem todo o animal. Na pelagem rosilha, o gene R promove também essa interpolação de pelos brancos, mantendo as demais tonalidades. Normalmente, a cabeça e extremidades são mais escuras. Pelagem hoje pouco frequente na raça, agradeço a colaboração do Deco, Raul, Jorge e José Pires, que me conseguiram essas imagens. Acima está uma égua rosilha de alazã e à direita um cavalo rosilho de castanho. Ainda mais rara na raça a pelagem lobuna, que não tem herança muito bem definida e é composta por pelos de tonalidades preta e amarela. Nas pelagens conjugadas, temos três diferentes pares de genes que determinam as pelagens pampa, oveira e apalusa. Uma pelagem muito admirada, o pampa é causado pelo gene tobiano, possuindo áreas despigmentadas, bem delimitadas, sendo que os animais podem ser pouco despigmentados ou muito despigmentados. Ela pode ocorrer sobre qualquer outra pelagem. No caso aí temos um animal de pelagem pampa de preta, pampa de alazã e pampa de baio, assim como as outras pelagens possíveis. No caso da oveira, diferentemente da pampa, o gene oveiro dá as malhas de forma muito mais irregulares. E o gene leopardo, que causa o apalusa, dá essa despigmentação, que pode estar restrita à garupa ou em maiores extensões. Essa é uma das pelagens não aceitas para registro na raça manga larga, assim como o persa, que é uma variação da ação do gene leopardo. O cremelo ou Isabel deriva provavelmente da ação também daqueles genes diluidores sobre os animais de pelagem amarela com alguma outra combinação. Não são também aceitos no registro do manga larga, pois, segundo o artigo 34 do registro genealógico, são defeitos desclassificantes, o animal albino, albinoide ou de olhos gáseos. Assim como ocorre também com a pelagem perlino aí representada, que é um resultante desses genes diluidores, clareadores, sobre animais originalmente baios. As particularidades são importantes também na identificação dos animais, sendo transmitidas geneticamente e podendo estar associadas ou a diferentes colorações ou a diferentes direções dos pelos. As particularidades mais comuns são as despigmentações, que devem ser descritas no local exatamente onde acontece.
Quando ocorrem na cabeça, elas terão nomes específicos, se estiverem na fronte, no chanfro, entre as narinas ou nos lábios. A estrela é uma pequena despigmentação na fronte. Ela pode ocorrer em diferentes formas e quando tem o tamanho um pouco maior, é chamada também de luzeiro. Entre as narinas, a despigmentação, quando isolada, é chamada beta. Despigmentações delgadas no chanfro são o filete. Quando mais espessas, são denominadas cordão. E quando a despigmentação da narina está ligada ao cordão, é chamada de ladre. Quando a despigmentação toma boa parte da fronte e chanfro, chama-se frente aberta. Bebe em branco é a referência à despigmentação nos lábios. E malacara, a despigmentação na cabeça. E bocalvo, aquele equino com despigmentação na região da boca. Algumas particularidades podem acontecer no tronco. Muito comum na raça manga larga está a pelagem salpicada, que é aquela quando há presença de pelos brancos pelo corpo. Assim como a bragada, que é a despigmentação na região abdominal. Como crinalvos, são conhecidos animais que têm as crinas, ou seja, o tupete, a crineira e a cauda, bem claros ou brancos. Dá-se o nome de apatacado o cavalo com pelos mais escuros, em formas circulares, comuns nas pelagens tordilhas, baias e amarilhas. Como em animais de pelagem baia, estão a listra de burro, a faixa crucial e as zebruras. As despigmentações nos membros são chamadas de calçamentos. Os cascos podem, além de escuros, serem claros, como os da foto superior, e mesclados ou rajados, como os de baixo. Quando temos os calçamentos, eles são nomeados de acordo com a altura da despigmentação. Dando um zoom nos anteriores da égua, observe que ela é calçada sobre coroa no anterior esquerdo e baixo calçada no anterior direito, pois a despigmentação está abaixo do boleto. No posterior esquerdo, ela é médio calçado, pois abrange a canela sem chegar ao jarrete. Se a despigmentação dos membros estiver acima do joelho nos anteriores ou dos jarretes nos posteriores, aí é chamado de alto calçado. Podemos denominar o calçamento de acordo com o número de membros calçados. À esquerda, uma potra quatralva e à direita, um cavalo trialvo. O rodopio ou remoinho é caracterizado pela direção irregular de pelos de forma arredondada. Ocorre com frequência na fronte, como nesse caso acima da linha dos olhos, pode ocorrer na garganta e, como no animal da esquerda, na borda superior do pescoço. Já a espiga é caracterizada pelo direcionamento irregular de forma alongada. À esquerda está na borda superior, à direita na borda inferior do pescoço. Em um trabalho recente publicado pela Universidade Federal de Pernambuco, em parceria com a Associação do Manga Larga, observa-se a mudança na pelagem desde o início do registro em 1930 até os dias atuais. Iniciando em 1930, naquela década, os registros, as pelagens baia e castanha eram predominantes, seguidas da tordilha e a alazã aparecia apenas em terceiro lugar. De forma crescente, a pelagem alazã
se tornou a predominante na década de 1960, superando pela primeira vez as baias e castanhas. Nas últimas décadas, houve uma predominância completa da pelagem alazã, quase 90% nos anos 2000, e na última década houve um pequeno decréscimo da pelagem alazã e o crescimento de outras pelagens. Dentre elas, chama atenção a pelagem pampa, que de 1,1% em 2000 passou para quase 13% na década que se inicia de 2010 até os dias atuais. Nesse slide, apenas uma representação gráfica da tendência, com os dados apresentados no slide anterior. Bem, por hoje então é só. Abraços a todos e nos vemos em breve.